Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Linux. A aula de hoje vai ser sobre scripts básicos. A primeira pergunta que vem à cabeça é o que é um script? Um script nada mais é do que uma lista de passos que a gente passa para o computador seguir. E quem vai ler essa lista de passos vai ser o shell. Se vocês voltarem nas primeiras aulas, vocês vão ver que o shell ele não é só nosso interpretador de comando, ele é muito mais do que isso. Ele é uma linguagem de programação própria, onde a gente consegue criar variáveis, condicionais e loops, assim, tudo o que a gente precisa. Então ele é uma ferramenta muito poderosa para ajudar no dia a dia do Linux. Então vamos começar. O primeiro passo para a gente escrever um script é escrever o script. E para escrever um script a gente pode usar qualquer editor de texto. Então você pode usar o editor de texto da sua preferência, mas para o exemplo aqui a gente vai usar o Sublime. Então, para você digitar o seu script, basta você abrir o terminal, digitar gedit, o nome do seu script, .sh, e depois dar as permissões para ele. Dentro do arquivo do script, a gente pode usar qualquer interpretador de comandos ao invés do bash, né? E isso é uma mão na roda, assim. A gente pode usar até o Python para escrever, para fazer esse tipo de coisa. Mas para a aula de hoje a gente vai usar o /bin/bash. Então, o primeiro passo, depois que a gente abrir o script, é escrever esse hashtag, né? Exclamação /bin/bash, que vai falar qual é o interpretador de comandos que vai interpretar aquela lista de comandos que a gente está para escrever. Então, vamos criar aqui nosso primeiro script. Vamos chamar de meu primeiro script. Vou aumentar o terminal, né? Que melhor. .sh, extensão de script. Aqui a gente coloca o hashtag exclamação /bin/bash, que vai passar o caminho da onde está o nosso interpretador de comandos que vai interpretar a nossa lista. E aqui a gente vai fazer o básico de toda a programação, que é fazer o programa, né, no caso o script, dizer hello world. Mais umas exclamações. A gente salva. Para a gente poder executar quando a gente dá o ls-l, a gente vai ver que o script não tem permissão de execução. Então, para executar o script, a gente precisa primeiro dar permissões de execução. Então, quando a gente dá ls-l, a gente vai ver que não tem as permissões de execução que o arquivo precisa ter para executar. Então, como primeiro passo, a gente vai dar o chmod set11, né, que significa que eu estou dando as permissões para mim que criei o arquivo de ler, escrever e executar, e todo mundo só vai poder executar. Ninguém vai poder editar ou ler o arquivo, né? E aqui a gente passa o nome do arquivo, meu primeiro script. Então, está pronto o nosso primeiro script. Para executar, basta a gente digitar /, meu primeiro script, .sh, e ele vai executar colocando o hello world. E agora beleza. Vamos para a primeira parte da linguagem de programação, que é toda vez que a gente vê uma linguagem de programação a gente vê isso, né, que são as variáveis, né? Dentro do shell a gente pode criar variáveis, e para a gente criar variáveis basta a gente escrever o nome da variável e colocar um valor. É bem parecido com o Python, na verdade, né? E o nome da variável segue as mesmas regras das linguagens de programação normais, pode ser qualquer sequência de caracteres com underscore. E o valor ele pode ser tanto inteiro quanto uma string, né, ou um float, e isso o interpretador vai saber na hora, né, ele vai entender sozinho, né. Então, se a gente começar aqui com uma fruta, né, eu estou criando uma variável fruta, vou falar que essa fruta aqui é maçã. Na hora que eu for imprimir isso na tela, eu só preciso dar o echo na fruta. Mas tem que tomar cuidado. Quando a gente escreve echo fruta, ele simplesmente vai escrever fruta na tela, que não é o que a gente quer. Quando a gente executar aqui, foi fruta, né?
a gente quer o valor da variável. E para a gente acessar os valores das variáveis, que é uma sintaxe meio chatinha do Bash, a gente tem que colocar o cifrão. Né? Então, quando a gente coloca cifrão variável, a gente vai acessar o valor que está na variável. E agora sim o eco vai imprimir a nossa maçã, né? Que é o que a gente queria. E uma coisa muito importante é que não, na hora que a gente vai escrevendo, não pode ter um espaço aqui, senão o Bash vai interpretar errado. Então, isso é a mesma coisa que se a gente tentar criar essa variável no terminal. Porque tipo, se a gente escrever separado assim, o comando vai achar que essas coisas são argumentos. Então, por isso que precisa ter o igual aqui, né? Para falar que é uma atribuição e deixar tudo junto. Ok, e o que mais dá para a gente fazer com as variáveis, né? A gente pode pegar um comando, qualquer comando do Linux, e colocar dentro de uma entrada de uma variável, e também a gente pode ler coisas do teclado. Se eu quiser saber todos os arquivos que tem dentro da pasta, a gente tem um artifício dentro do Bash, que é o cifrão, entre parênteses, né? Que ele vai pegar a saída do comando, né, e transformar numa variável e guardar em fruta, no caso. Né? Que aqui a gente vai mudar de nome. Vou colocar saída do ls. Ou a gente pode fazer isso entre crases, né? Que vai ter o mesmo efeito, só que é mais rápido de escrever, né? Não precisa escrever o cifrão. Então, se eu quiser ver o ls aqui, o que tem dentro dessa pasta, né? E colocar o echo, basta a gente executar o comando. Meu primeiro script. Opa! E é isso aí. Tem o meu primeiro script dentro dessa pasta. Para vocês verem como eu não estou mentindo, eu vou criar dois arquivos, a.txt e b.txt. E quando a gente executar, irão estar lá os três arquivos que tem na pasta. Né? E aí com isso a gente pode colocar vários comandos aqui dentro. Então para isso, o que a gente deve fazer? Precisamos escrever o que a gente quer, né? Echo. Então escreva uma fruta. Aqui a gente escreve um comando para ler que se chama read, que vai ler do teclado e colocar na variável. E quando a gente imprimir, a gente pode falar aqui, né? A fruta escolhida foi, e a gente coloca a saída do ls. Na verdade não precisa dessas coisas aqui, né? Na verdade agora não é mais a saída do ls, vamos mudar o nome dessa variável, né? Agora é entrada do teclado. Então o programa está pronto, a gente vai pedir para... Opa! A gente vai pedir para o usuário escolher uma fruta, ele fala a fruta e a gente fala qual fruta ele escolheu. Muito simples, né? Isso é apenas para exemplificar como pegar entradas do teclado. Então, quando a gente executar, aqui a gente escolhe uma fruta morango e a fruta escolhida foi morango. Então, o shell ele é bem prático, né? Ele é muito simples, ele é como escrever comandos direto no terminal, só que a gente consegue fazer coisas mais legais, assim, né? Para a gente dar outro exemplo aqui, a gente consegue fazer várias coisas com comandos e automatizar eles, né? Só como um outro exemplo, suponha que a gente quer fazer um script que leia o caminho onde você quer criar um diretório e qual o nome do diretório você quer criar, né? Para isso já existe o comando mkdir, mas vamos fazer isso no bash, no script, né? Como exemplo. Então, primeira coisa, né? A gente fala echo, digite o caminho onde você deseja criar o diretório. Aqui a gente dá um read no caminho. E aqui a gente cria outro, né? Digite o nome do diretório.
E aqui a gente dá um read em diretório, só que sem um acento. Então, para isso, a gente vai usar, inclusive, o comando mkdir -p. E a gente vai passar... Né, na verdade, não precisa disso, né? A gente vai passar o cifrão caminho barra cifrão diretório. Então, pessoal, só corrigir aqui o caminho, né, que eu tinha escrito errado. Se eu não tivesse escrito certo, se eu não escrever certo, no caso, né, ele não vai conseguir pegar o valor da variável que a gente quer que ele pegue. Então, vamos executar o nosso script. Meu primeiro script, eu quero que ele crie nessa pasta, passando o ponto, falando que é na pasta atual para ele criar. E eu estou falando que o nome do diretório deve ser deu certo. Quando deu ls, ele vai mostrar todos os conteúdos da pasta e aqui ele mostra que ele criou de fato a pasta deu certo. Agora, depois de variáveis, a gente vê uma coisa chamada condicionais. Quem já sabe programação já sabe como funciona o if, né? Mas uma condicional nada mais é do que uma coisa que acontece somente se alguma condição for satisfeita. E como é que funciona, né? A gente escreve if, né, que é o C, né? E a gente vai escrever uma condição aqui dentro. E se essa condição, dentro dos colchetes do if, né, for verdadeira, ele vai executar as ações. Caso contrário, ele não vai executar as ações. Né? Então é importante lembrar de algumas coisas. Né? Sempre tem que colocar um fi, né, depois que você abre um if, para falar que ele acabou. Toda vez que você escrever um if, você tem que separar por espaços, tem que separar o colchete por espaços, né, sintaxe do bash. E sempre tem que ter o then, né, para ele saber executar. Então a parte ruim do bash é que ele tem uma sintaxe um pouquinho chata, né, mas isso a gente releva. E além disso, no if a gente consegue usar, caso a primeira condição seja verdadeira, a gente pode usar o else, né, ou o elif. O elif é caso se a primeira condição do if não tenha dado certo, ele vai testar uma segunda condição. Se a segunda condição não der certo, aí sim ele vai fazer as coisas do else. E o else é caso nenhuma das duas condições acima sejam verdadeiras, né? Então ele faz a última coisa. Então, se a primeira condição 1 for verdadeira, ele faz a ação 1. Se não, ele vai ver a condição 2. Se a condição 2 for verdadeira, ele faz as ações 2. E se não, ele vai fazer as ações 3, independente do que aconteça. E que condições a gente pode colocar dentro do if, né? Para a gente entender isso, a gente tem que ver primeiro que as variáveis elas podem ser tanto um inteiro, um número, né? Ou elas podem ser uma string. Então, primeiro a gente vai começar com as condições das strings, porque elas são mais simples, por assim dizer, né? Então, para a gente começar, a gente pode ver se uma string tem um comprimento diferente de zero, colocando um "-n" antes da variável que contém a nossa string. A gente pode ver se o comprimento da string é igual a zero, colocando um "-e", né, antes da variável que contém a nossa string. A gente pode comparar se duas strings são iguais, né, se tem exatamente os mesmos caracteres ou se elas são diferentes. Então, para a gente exemplificar aqui, vamos usar os dois primeiros exemplos. Né? Então, a gente vai dar um echo digite uma string. Depois disso, a gente vai ler a string, vamos chamar de S1. E aqui a gente vai ver se a string 1 tem um comprimento diferente de zero, né? Então basta a gente digitar cifrão S1. E também a gente vai aproveitar e criar uma string 2, que a gente não vai passar nada para ela, ela vai ter um comprimento igual a zero, né? E aqui a gente vai usar o operador do zero, se ela for igual a zero, isso vai dar certo. E aqui a gente vai falar o que o programa vai fazer. Ele vai falar para a gente que o comprimento da string cifrão
S1 é diferente de 0. E aqui a gente coloca aspas, né, para identificar lá na string. A gente coloca umas barrinhas para aparecer o caractere das aspas. E aqui a gente vai colocar que o comprimento da string que a gente passou, né, que no caso vai ser cifrão S2 é igual a 0. Fechar. Então vamos testar. A gente roda o script. A gente vai digitar uma string, né, tipo cachorro, uma sequência de caracteres. A gente vai digitar nada. E deu certo, né? O comprimento da string cachorro é diferente de 0 e o comprimento da string que não tem nada é igual a 0. Então funcionam essas condicionais, né? Assim que funciona para verificar o tamanho da string. Agora a gente pode aproveitar o gancho e a gente vai comparar as strings, né? Então, fazendo aqui de novo. Então, se a string S1 for igual a string S2, tem que separar por espaço, nesse caso, porque o programa ele vai identificar, né, esses parâmetros pelo espaço. A gente fala, a gente dá um eco, né, e fala que as strings são iguais. Agora, por uma certa redundância, a gente vai usar o elif, né, só para a gente exemplificar. Então, para a gente usar o elif, a gente abre dentro do if, né, no caso. A gente simplesmente escreve elif, que vai ter a nossa condição, né, que a gente vai ver se elas são diferentes. Isso, no caso, é uma redundância, né, porque se elas não são iguais, elas vão ser diferentes. Cifrão S2. E quando a gente imprimir, a gente fala que as strings são diferentes. Vamos colocar isso tudo entre aspas, né? Para ser uma string só, que eu tenho que se preocupar. E para a gente mostrar que o nunca vai cair no else, né? A gente vai colocar que essa mensagem nunca vai aparecer. Então basta a gente testar agora o nosso script, só salvar e rodar ele, né? Então, como primeiro string a gente vai colocar diferentes, né? Cachorro e gato. Aí ele viu que as strings são diferentes. Então se a gente colocar igual, cachorro e cachorro, as strings são iguais. E se a gente colocar nada, as strings são iguais. Né? Então essa mensagem nunca vai aparecer, ela serviu apenas para exemplo, né? Para mostrar como funciona o if, o else e o elif. E para inteiros, né? Para inteiros a gente pode fazer todas as comparações. A gente pode verificar se dois números são iguais, né? Se eles são diferentes, se um é maior do que o outro, se um é maior ou igual do que o outro, ou se o primeiro, né, é menor do que o segundo, ou se o primeiro é menor ou igual do que o segundo. Agora, para números, a gente não pode dar o read do teclado, porque senão ele vai pegar strings. Então, só para simplificar, vou criar um número A igual a 10. Vou criar um número B igual a 5. E aqui a gente vai comparar os números, né? A e B. Então a gente pode usar todas aquelas condições, no caso, né? Se A é igual a B,
A gente usa o menos EQ, que vai significar equal, né? A é igual a B. Aqui a gente pode ver agora se A não é igual a B. Muito criativa a mensagem, a gente só vai repetir, né? A não é igual a B. Aqui a gente vai ver se A é maior do que B. E também a gente pode ver se A, no caso, é maior ou igual. Agora a gente vai ver se A é menor do que B, ou menor ou igual do que B. De novo, esse último elif não precisa, porque se todos os outros falharam, então isso aqui vai dar certo, né, no caso. Na verdade, alguns desses elifs não vão dar certo, né, porque se ele for igual ou diferente, eles vão parar, né, aqui, em um dos dois. E não vão conseguir prosseguir, porque é um elif. Então, para consertar esse problema, a gente vai colocar um fi aqui, né, para falar que acabou o if ali. Então é só se é diferente ou igual. E aqui a gente vai ver se A é maior ou igual. Fi. E aqui a gente vai ver se A é menor ou menor ou igual. Então, se ele for igual, ele já é menor ou igual, né? Então, a gente quer a solução mais abrangente em cima e a menos abrangente embaixo, né? E aqui a gente vai trocar também GE e GT. Então, quando a gente salvar e a gente for imprimir, a gente colocou dois números, né? Vamos colocar dois números iguais, 10 e 10. A gente espera que saia A igual a B, A é maior ou igual que B, A é maior ou igual que B. Isso foi porque a gente esqueceu de colocar o resto da string, né? Isso acontece. Menor ou igual a B e A é menor que B. Mas é engraçado, né? Porque se não for igual... Não, isso não vai funcionar. Tem que ser trocado, na verdade. Porque se ele for menor ou igual, no caso, e não só menor, né? Tipo, se ele for só menor, ele não vai dar que ele é igual lá em cima. Mas se ele for igual, ele não vai dar que é igual aqui embaixo. Então é melhor que tenha um LT, porque a gente já tá vendo lá em cima se é igual, né? Desculpa aí, pessoal. Às vezes a gente se confunde ainda mais explicando assim, né? Vamos trocar de novo. Então A é maior ou igual que B, A é menor ou igual que B. Então vamos pegar dois números, agora A vai ser menor do que B e ver o que o programa solta pra gente, né? Deu só dois resultados, né? A não é igual a B, A é menor do que B, certo? Beleza, era o que a gente queria. E se a gente trocar os dois de lugar, né? Colocar 50 agora, A é maior do que B, vai aparecer A não é igual a B, A é maior do que B. Ok, agora o script ele tem uma coisa muito poderosa também, que são os argumentos, né? Que são basicamente os parâmetros que a gente passa para comandos. A gente também pode fazer isso para scripts, né? Para meio que transformar os scripts em comandos, né? Isso ajuda bastante.
Então, como é que funciona, né? Esses parâmetros, eles são também variáveis, né? E eles têm umas regrinhas, assim, e nomes, né? Então, no caso do cifrão 0, ele vai conter o nome do script que está sendo executado, né? E se a gente printar do cifrão 1 até o cifrão n, né? Tipo, se eu passar 10 argumentos, vai ter cifrão 10. Se eu passar 1000, vai ter cifrão 1000. E ele vai aumentando à medida que vão aumentando os parâmetros, né? Ele vai ter os argumentos de 1 até n, né? Todos os argumentos que eu passei. E o cifrão, o cifrão hashtag, né? Ele vai ter o número de argumentos que a gente passou. E o cifrão asterisco vai ter todos os argumentos que a gente passou. Então, para a gente testar, a gente pode fazer da seguinte forma, né? A gente só vai usar ecos aqui para passar os parâmetros. Então, a gente vai usar echo cifrão 0, muito simples. Vamos passar 3 parâmetros, né? Além do 0, então 1, 2, 3. E aqui pode surgir a pergunta, né? E se eu não passar 3 parâmetros? A gente pode inclusive testar para ver, né? A gente já testa, mas vai dar errado. Aqui a gente vai também testar todos os argumentos juntos, cifrão asterisco, hashtag, desculpa, que vai mostrar o número, e por último o cifrão asterisco que vai ter todos os argumentos, né? Então, quando a gente executar, ponto barra, meu primeiro script, a gente pode passar qualquer número de argumento, né? Argumento 1, param 2, por exemplo, e sei lá, qualquer coisa, né? Menos 0. Quando a gente colocar, vai aparecer os 3 argumentos, né? Que primeiro o nome do script, que é o cifrão 0, cifrão 1, que é o primeiro argumento que eu passei, o segundo argumento que eu passei, né, na ordem, parâmetro 2, menos 0 ali. Aqui fala que a gente teve 3 argumentos, né, descontando o nome do script, porque o nome do script não é argumento. E aqui todos os parâmetros que eu passei de uma vez só. E que coisa útil a gente pode fazer, né? Se você fizer um script que precisa obrigatoriamente de um argumento para ele funcionar, a gente pode começar o script com if, né? A gente pode usar o if, que a gente acabou de aprender, e ver se o cifrão, né, é igual, né, ou se a gente precisa ter pelo menos um argumento, né? A gente pode ver se é maior ou igual do que 1. Quando a gente testar. E aqui a gente pode escrever o script, né? Então a gente pode, só para exemplificar, né? Echo, parabéns, você digitou o número correto de argumentos. E mesmo que a gente não vai fazer nada com esses argumentos agora. Então, só para a gente testar, a gente pode tentar rodar o script. Não aconteceu nada, por quê? Porque não tem nenhum argumento. Aí se eu colocar qualquer argumento, né? Tipo A1, já vai funcionar. Se eu colocar A2, vai funcionar também, porque precisa ter pelo menos um. E além dessas variáveis, tem outras variáveis especiais, né? A gente vai ter o cifrão, que vai ter a PID do script atual. Isso serve para a gente matar o próprio script, né? Então, se a gente executar e ver, ao invés de a gente usar o top para a gente ver qual é a PID do script, a gente pode simplesmente digitar cifrão ou dar um kill no cifrão. Aí a gente também vai ter o cifrão exclamação, que vai ter a PID do último job, do último comando que a gente colocou em segundo plano. A gente vai ter o cifrão, desculpa, a gente vai ter os 3 pontinhos, né? Os 3 pontinhos eles são uma variável que vai ser a última variável do número de argumentos. Então, digamos que você tenha n argumentos, eles podem ser variáveis no seu script, e você precisa exatamente da última para começar. Ela vai estar no hashtag, desculpa, no cifrão 3 pontinhos, né? Que vai ser a última variável que vai ter o último parâmetro. E além disso, a gente tem coisas úteis que a gente pode fazer com as variáveis. A gente também pode tentar saber o tamanho, qual é o tamanho exato da string que a gente passou, ao invés de simplesmente saber se é diferente de zero, né? Para isso a gente pode usar o echo. Daí a gente vai usar uma ferramenta dentro das variáveis, que a gente vai passar o hashtag, né? E o nome da variável. Então,
se a gente passar hashtag 1, ele vai pegar o primeiro parâmetro, né? Então vamos lá, vamos ver. Aí, quando a gente digitou o script, no caso a gente só subiu. Opa! Quando a gente digitar o script, é só digitar uma nova palavra. Nova palavra. Isso tem 12 letras, então quando eu apertar Enter vai funcionar, vai ter 12 letras, né? E a gente usa as chaves para não ter conflito. Por que conflito? Se eu digitar o cifrão hash, né, isso no caso seria o número de parâmetros que tem o nosso script, né? E para eu conseguir digitar o cifrão hash 1, né, que era para saber o tamanho da palavra, isso daria um conflito, né? Ele não ia saber que é isso que eu quero, né, que é o tamanho da palavra da variável 1 que eu quero. Então, para isso que existem as chaves, né, para evitar conflitos. Além disso, a gente vai ter operadores, né, que é adição, subtração e multiplicação dentro das variáveis. Mas só que isso acaba não sendo muito útil, né, porque a gente precisa deixar essas variáveis entre parênteses, então, e dois parênteses, né. Então, se eu quero saber quanto que é 9 vezes 8, né. Vamos pegar uma... Não, mentira. Vamos pegar 5 vezes 8. Eu tenho que colocar aqui 40. Deu certo. Se eu tirar o parênteses, ele não vai conseguir fazer a conta. Então vai precisar de dois parênteses, né? Mas, como vocês podem ver, deu errado. Ele não conseguiu encontrar o comando. Mas isso aqui, ele está pegando, ele está executando essa operação e está guardando uma variável e já está printando no eco, né? E tem tanto divisão quanto, né, adição quanto divisão. E tem subtração também, né? A divisão deu zero, né? Porque no caso aqui não tá como float, né? Como ponto flutuante. Isso porque o bash ele só trabalha com inteiros, né? E a gente também vai ter, né, no caso, o resto e a exponenciação, que são operações normais que a gente tem, né? Agora, depois que a gente já viu variáveis condicionais, estruturas condicionais, que são um if, a gente vai ver um pouquinho sobre loops. Os loops, eles são para fazer ações repetitivas, né? Então, eles vão repetir a ação que está dentro do loop até a condição que a gente quer ou até o loop acabar. Então, como primeira forma da gente ver o loop, tem o for. Imagina que a gente queira fazer o computador, né, printar até 10. Esse é um exemplo clássico, né? Para isso a gente tem um for que é muito parecido com o for do C, que é o for. Né? A gente cria uma variável i, né? Fala que ela vai até menor que 10 e aqui a gente pode printar o valor da variável. Cifrão i. Então, o que ele vai fazer? Ele vai printar o número de 1 ao 9, de 0 a 9. Então, esse é o primeiro loop condicional. O que está acontecendo aqui, né? Ele primeiro cria uma variável com valor 0, enquanto essa variável for menor do que 0, ele incrementa a variável com i++. E depois, cada vez que ele passa por esse loop, né, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai começar no 0, testar a condição, 0 menor que 10, printar o 0. Depois ele vai somar 1, 1 é menor que 10, é verdadeiro, ele vai printar o número. Depois ele vai depois ele vai para 2, né? 2 é menor que 10 e assim até 10. Quando ele chegar no 10, 10 não é menor do que 10. E assim ele não vai printar o 10, né? Porque 10 é igual a 10. Beleza. Além disso, a gente tem um for in, né? Que é basicamente um for que ele vai assumir vários valores de variáveis, né? Que a gente quiser. E ele vai acabar quando ele chegar no último valor. Então, para a gente dar um exemplo de for in, né? Então, para i em palavras, né? No caso, a gente vai colocar
1, espaço 2, espaço 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai dar um eco, né? Eco e o cifrão i. Quando a gente rodar, ele vai imprimir o de 1 a 10 também. Então, o que aconteceu aqui, né? Aqui, a gente consegue colocar tanto esses valores quanto variáveis. E isso é uma estrutura muito útil para caso a gente queira usar aquele cifrão asterisco, que contém todos os parâmetros. Aí, nesse caso, essa variável i, dentro do for, vai assumir todos os valores de cada parâmetro até acabar os parâmetros. Assim, a gente não precisa se preocupar com o número de parâmetros. E o que mais a gente consegue fazer, né? A gente consegue fazer o computador contar usando um recurso que é bem legal, né? Que é chaves. A gente escreve 0, 2 pontos e o número que a gente quer que ele conte, né? Imagina que seja 100. Quando a gente for rodar o script, ele contou de 0 a 100. Esse é um truquezinho. E a gente também poderia escrever entre vírgulas, né? 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Quando a gente rodar, tá tudo certo. Ok, agora imagine que a gente queira, né, ou precise contar de 2 em 2 até 100, né? Não dá para eu escrever entre chaves de 0 a 2 a 100. Ou pior, né, 1000. Então o que que a gente faz nesse caso? Para isso, existe um comando chamado sec. O que que o comando sec faz? O sec ele vai printar uma sequência para a gente, né? E o sec, a gente vai passar duas coisas para ele, né? A gente vai escrever sec, sequência, o número inicial, que é 0, o número final, que é 100 ou 1000, né? Vamos pegar o maior. E aqui a gente vai passar o número, o tamanho do salto que ele tem que dar. Se eu quero que ele vá de 2 em 2, aqui ele foi de 2 em 2, certo? Beleza, o sec ele tem essa função de gerar uma sequência, né, com você passando o saldo. A gente consegue passar isso para o script. E como? Usando aquele recurso que a gente viu, né, que ou é colocar entre crashes, ou é colocar entre um cifrão e parênteses. Então, aqui é sec, né, de 0 a 1000, e eu quero que ele vá de 2 em 2. Aqui a variável do for vai assumir cada valor dentro do sec, né? E vai imprimir exatamente como o sec fez, mas aqui é só para a gente exemplificar como é que funciona. Então, como faz para a gente ver os parâmetros, né? Então, vamos digitar uma sequência, né, de 0 a 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quando a gente executar, ele vai imprimir cada parâmetro que eu passei em sequência, né? Que foi do 0 ao 10. E outro loop que a gente tem é o while. O while ele vai executar as ações, né? Enquanto a condição dele for verdadeira. Ele é um pouco diferente do for, né? Porque a gente tem duas formas de usar o for, né? Passando um limite inicial e um final, mas o while ele fica executando tantas vezes quanto forem necessárias até a condição que é verdadeira ser falsa, né? Então a gente vai testar agora, né? A gente vai colocar, a gente vai fazer um script que vai fechar somente quando o usuário digitar alguma coisa, né? Então o que que a gente pode fazer? Echo digite, vamos colocar uma senha, por exemplo. Então digite uma senha, né? A gente vai dar um read na senha. Aí a gente vai colocar enquanto, né? Essa senha é diferente da senha que a gente escolher agora. Então vamos escolher uma string como senha, como senha 123. Então aqui, enquanto a senha é diferente de senha 123, né, a gente vai dar um read na senha. E aqui a gente pode falar, né, que digite errado, né? Senha incorreta. Tente
novamente. Quando a gente testar, a gente pode digitar qualquer coisa sem correta, tente novamente. Então é 100, 1, 2, 3 e ele acabou o script, ele fecha. O script é de maneira, né? Pra testar o while. Eles parecem bem bobinhos, pessoal, mas aqui eles dão uma ideia de como a gente deve usar. E como último tópico, a gente também tem funções no Bash, né? E as funções elas servem para a gente escrever um programa e chamar as funções a hora que a gente quiser. Então, a gente pode digitar função aqui, né? Que é exatamente essa sintaxe. E a gente vai colocar aqui um echo, de novo, hello world. O que acontece quando a gente digitar? Nada. Por quê? Porque a gente só criou a função, a gente não chamou a função. Então, para a gente chamar a função, é só digitar função, né, salvar e apertar Enter. Agora, para a gente finalizar com a chave de ouro, o Bash, a gente tem o seguinte trecho, né, que é o que? A gente pode digitar dois pontos, abre e fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves, espaço, dois pontos. A gente vai colocar essa barrinha aqui, dois pontos, e comercial, e é isso. Agora a pergunta é, né, o que esse monte de caractere que eu joguei aqui está fazendo, né? E a gente já pode e a gente já consegue desvendar o que isso acontece, né, o que acontece aqui e o que ele faz. E ele basicamente trava a máquina de um usuário, né? Se você digitar isso no terminal e depois digitar dois pontos e apertar Enter, vai travar a máquina do usuário, né? E ele não vai conseguir mais usar o terminal e provavelmente vai ter que rebootar a máquina. E agora o que aconteceu? Aqui a gente está criando uma função. Então é a mesma coisa que que a estrutura que a gente criou lá, né? Função, abre e fecha parênteses, né? E aqui embaixo a gente chama função. Aí o que a gente está fazendo? Dentro da função, a gente está chamando ela mesma, então é uma função recursiva. E não só isso, a gente está passando a saída dessa função para a entrada de outra chamada da mesma função que a gente está criando, né? E a gente está colocando o e-comercial, a gente está usando um pipe para passar, né? E a gente está usando o e-comercial para deixar a função rodar em background. Então isso, se alguns sistemas não tiverem proteção, ele é uma é uma coisa bem perigosa, né? Porque você pode travar uma máquina assim e, tipo, se fosse um servidor, ia ter que rebootar o servidor, né? Servidores geralmente têm proteção contra isso, né? Deveriam ter, se não tem. Isso é um exemplo bem legal, porque a gente consegue usar as coisas que a gente viu na aula, né, ao longo do curso, para conseguir entender o que está acontecendo, né? Que é simplesmente uma função que está chamando ela mesma e passando ela para ela mesma. Então, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado o curso até aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado e tchau.